Bom, boa tarde a todos. Continuamos os trabalhos desta terceira sessão do nosso ciclo de seminários. O tema agora é energia e perspectivas de médio prazo para o Brasil. Tema que foi abordado hoje de manhã, quando, na avaliação da crise, foi mencionado o tema energia, mais especificamente petróleo, fontes renováveis como etanol, como uma das variáveis que está pensando numa perspectiva de saída da crise, de uma nova inserção do Brasil na economia mundial. Contamos com a presença do professor Gilberto Januzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, do professor Ademar Romero, colega aqui do Instituto, coordenador do Núcleo de Economia Agrícola, e o professor Júlio Gomes de Almeida, colega aqui também do Instituto de Economia, cuja presença agradecemos. Os trabalhos serão decididos pelo professor Paulo Baltar, que nos honra com sua presença e que preside os trabalhos na condição de homenageado pelo Instituto de Economia, pela sua contribuição como pesquisador, como mestre, docente desta casa, e como ex-diretor também. Então, sem mais introduções, eu passo a palavra para o professor Baltar para que ele coordene os trabalhos. Bom, eu agradeço o convite do Instituto para presidir essa mesa. A mesa se chama Energia e Perspectivas de Médio Prazo do Brasil. Inicialmente estava previsto a presença do professor Dr. Helder Queiroz Pinto Júnior, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele não pôde comparecer, e o professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida gentilmente aceitou, o convite para tratar do tema que o professor Helder iria tratar nesta mesa, que é sobre a questão do petróleo e do pré-sal. Também vão falar o professor Dr. Gilberto Januzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, que vai abordar mais amplamente a questão de energia. E, finalmente, o professor Dr. Ademar Romero vai tratar mais especificamente a questão dos biocombustíveis e as diferentes dimensões que tem essa problemática no Brasil. Então, nós vamos organizar da seguinte maneira os trabalhos, para dar continuidade à discussão do final da parte da manhã, onde já se começou a discutir essa questão do petróleo. Eu vou pedir para o professor Dr. Júlio Sérgio Gomes de Almeida falar sobre essa questão do petróleo. Em seguida, o professor Dr. Gilberto Januzzi falará sobre o sistema energético, energia. E depois, finalmente, o professor Dr. Ademar Romero falará dessa questão mais específica de biocombustível. Então, com a palavra, o professor Júlio Sérgio. Bom, esse trabalho é fruto de um trabalho conjunto que nós fazemos com o professor Helder Queiroz, com o Cláudio Fristac, com o Marco Sinta, que é nosso professor também. E é um apanhado geral sobre temas muito relevantes do pré-sal. O que está aqui é muito grande, mas eu não quis cortar muito, porque eu deixo, eventualmente, para quem tem mais interesse sobre o tema. E, em primeiro lugar, essa é o pré-sal, quer dizer, aqui é um navio, aqui é o oceano, aqui é a camada chamada pós-sal, quer dizer, acima do sal, aqui é a camada de sal. Quando a gente fala pré-sal, é abaixo disso tudo,
Quer dizer, nós estamos aqui a 7.000 metros, tá certo? Isso é para vocês terem uma dimensão da gravidade da situação, do desafio que é fazer uma exploração na camada pré-sal. De novo, aqui está o navio, aqui é o oceano, aqui é a camada pós-sal, tudo isso aqui é o sal, e aqui é onde você tem descoberto o petróleo no Brasil, na camada pré-sal. É um desafio tecnológico da maior envergadura, o senador Aloysio Mercadante falou também, é um grande desafio do ponto de vista da gestão, não é, dos serviços envolvidos, de logística. Não é? Aqui é o que o senador Mercadante observou também, do que seria o complexo de Tupi. Eu prefiro chamar o complexo de Santos do pré-sal. É isso que está aqui envolvido. Mas vamos por partes. O pré-sal todo é isso aqui, ó. É todo esse azul, é muito grande. O que nós estamos pesquisando, por enquanto, e que onde está o Tupi, e onde se descobriu um potencial muito grande, de 50, 70 bilhões de barris de manancial, de reservas, eventualmente exploráveis, é isso aqui, é só na costa da Bacia de Santos. Aqui está Tupi, aqui é onde tem furo, é onde já foi testado. O resto todo seguramente tem, são áreas licitadas. Essas áreas aqui são áreas licitadas. O resto nada está licitado. Tem esses quadradinhos aqui, mas não são licitações, digamos assim, para o pré-sal. São licitações já feitas anteriormente. O que eu quero dizer para vocês, portanto, é que o potencial do pré-sal no Brasil, se aqui pode ter, nada disso é ainda comprovado. Pode ter 50, 70 bilhões de barris. Nossas reservas, por falar nisso, montam a 14 bilhões de barris. Mas ainda assim seria 1/3 ou 1/4 de todo o potencial do nosso chamado pré-sal. Portanto, o que nós estamos falando aqui é uma coisa gigantesca. Aliás, uma coisa curiosa é porque que aqui, ó, que é do outro lado do Atlântico, não é? Que antes era complementar, antes era junto, que a África, deve ter também. E ali os chineses estão numa investida também muito forte. Aqui de novo aqui é um corte mais específico da bacia do pré-sal, Bacia de Santos, tem uma partezinha que vai para o Rio de Janeiro, mas é basicamente Bacia de Santos. É disso aqui que nós estamos falando, é aqui que nós estamos trabalhando. Aqui é um outro mapa, mas aí já somente na Bacia de Santos, pré-sal de Santos, que são as licitações já feitas. Né? Como também já foi dito, foram feitas esse teve ganhadores, esses ganhadores estão furando, eles têm o direito de explorar, de prospectar e depois de explorar essas áreas. E aqui está um mapa de cada uma das, como é que nós poderíamos chamar? De uma empresa específica, não é? De uma sociedade de propósitos específicos formadas para explorar cada uma dessas áreas licitadas. O quadro seguinte dá uma ideia melhor da composição dos vários campos: Paraty, Bem-te-vi, Tupi. Esse aqui é o que está mais avançado, a Petrobras deve começar no ano que vem. Júpiter, Carioca, ainda não está perfurado esse outro, Caramba. Petrobras está presente em todos os campos, com um percentual somente baixo nessa área aqui. Tem sempre a presença de empresas que com ela estão fazendo essa aventura, digamos assim. É caro fazer furos, né? É caro explorar isso, prospectar. E tem várias empresas internacionais importantes, empresa portuguesa, empresas espanholas, empresas de Portugal,
empresas também tradicionais da área do petróleo. É esse o nosso quadro do pré-sal. Vocês sabem que o governo brasileiro paralisou as licitações exatamente para avaliar o quadro geral desse processo. É muito importante, várias perguntas, elas estão colocadas no final do texto, mas a organização da exposição procura um pouco de tratar das questões fundamentais. E uma delas é a questão da apropriação da riqueza a nível internacional. Vamos olhar um pouquinho a distribuição das reservas internacionais de petróleo, para vocês terem uma ideia de como é que é essa descoberta brasileira. Para vocês terem uma ideia, aliás, tem coisas aqui muito interessantes, por exemplo, a questão do México, né? Que já foi um país bastante produtor de petróleo, hoje tem reservas muito baixas, está se esgotando lá o petróleo. Noruega, que se fala tanto como uma referência, e muito pequenininho em termos de volume, mas eles também têm uma população muito pequenininha. Hoje tem reservas de 8,2. Isso aqui é chamado, digamos assim, uma exploração já madura dos seus campos, né? Então, Noruega, na verdade, não gosta tanto de que o Brasil imitasse o seu modelo, porque ela exatamente está num momento de maturidade dos seus campos. Ela quer explorar outros. Então, não gostaria que o Brasil adotasse seu próprio modelo, que é um modelo muito estatal. Depois a gente vai chegar a isso. Mas interessante, quer dizer, o Brasil com 70 bilhões, digamos, de reservas, regularia com o quê? Bom, alguma coisa assim como o total hoje que da África não rivaliza, evidentemente, com a Arábia Saudita, com o Oriente Médio, mas tem uma expressão relativamente próxima do Iraque, por exemplo, ou do Kuwait, né, que já deram essas confusões todas. Essa observação agora é importante para a gente avaliar como é apropriada a renda do petróleo. Isso é uma outra coisa que nós vamos precisar discutir muito no caso brasileiro. Como é que é no mundo? Em primeiro lugar, tem havido aumento da renda apropriada do petróleo pelos governos nos últimos 10 anos, setinha para cima, setinha para baixo, uma indicação desse processo? Sim, muitos governos estão se apropriando nos últimos anos mais da renda do petróleo. E como é que se apropria royalties e impostos, que é o nosso modelo hoje é royalties, um modelo de acordo de serviços, ou seja, a empresa, o dono dessa riqueza, no caso o governo brasileiro, a União, contrata uma empresa para explorar em nome dela, é um acordo de exploração, e alguma coisa que nós poderíamos definir como um contrato de repartição do produto. O que é isso? O governo contrata uma empresa com a qual divide a produção. Normalmente, esse contrato de divisão de produção ou de repartição da produção significa que uma empresa do ramo, a Petrobras, por exemplo, exploraria e haveria uma repartição dessa riqueza. Todos os três modelos, repetindo, royalties, contratação de serviços, royalties e impostos, que é o nosso modelo, contratação de serviços e um contrato de participação no produto, são muito utilizados e podem ser utilizados com alguma mescla entre eles. Seguramente o nosso modelo está tendendo para o de contrato de participação na produção, mantendo a cobrança de royalties e impostos. Ou seja, o nosso modelo está tendendo para um misto do impostos e royalties atual e mais a da participação, um contrato de participação na produção. Assim, o dado muito interessante é dessa última coluna, percentual da receita da produção de petróleo,
essa última aqui. Percentual da receita de petróleo arrecadado pelo governo. O Brasil está por volta de 50% a 55%. Ou seja, da nossa receita de petróleo hoje, global, o Estado bota a mão em 50% a 55% através de vários impostos e a cobrança de royalties. Mas no mundo, vamos colocar logo a outra parte da tabela, quer dizer, uma parcela significativa já é de 71% a 80%, já é de 81% a 90%, mais de 90%, são muito poucos países, Venezuela agora, o Irã, mas enfim, você tem muitos países, Noruega, por exemplo, é 71% a 80%. Então, se a gente querer pegar um exemplo como Noruega, isso também é um bom perfil de apropriação da receita. Os especialistas dizem que há espaço no Brasil para você aumentar substancialmente a nossa arrecadação do governo na receita, na riqueza do petróleo, sem gerar prejuízo ou interrupção dos fluxos de investimento. Modelo de apropriação de riqueza é um pouco do que eu acabei de dizer para vocês, o contrato de partilha de produção, um contrato de serviços. Pequeno detalhe, normalmente o contrato de serviços, todo o risco da prospecção é do próprio governo. Então, vamos evitar isso, tá, gente? Quer dizer, vamos evitar a gente fazer um investimento que outros já podem fazer. O modelo de impostos e royalties é inteiramente de responsabilidade de quem ganhou a licitação. Mas, para evitar esses investimentos monstruosos de prospecção, nós podemos adotar um modelo misto de cobrança de impostos, royalties, junto com o modelo de partilha de produção. É possível você fazer um acordo, digamos, do governo brasileiro com a Petrobras, né, de partilha de produção, e, ao mesmo tempo, uma negociação paralela de quem faz o investimento e como ressarce posteriormente o custo desse investimento. Diversos tipos de impostos e royalties, eu vou falar um pouquinho para vocês. Normalmente tem o problema, que é muito grave, também foi colocado aqui, que é da repartição dos impostos. Mas eu queria deixar só um pouquinho aqui na tela para vocês observar, se tiver interesse depois, eu vou deixar naturalmente essa exposição, mas apenas para frisar o ponto de que, na prática, um único país pode adotar mais de um modelo, ou um misto desses três modelos de apropriação da receita. Vamos ver um pouquinho o caso norueguês e o caso brasileiro, já que a Noruega tem essa condição toda. Apenas uma pequena observação, deixa eu voltar aqui com o risco danado de dar uma confusão, mas aqui foi só um pouquinho, só dá uma olhada aqui e vocês veem quem é que é desenvolvido. Ou seja, a regra da exploração do petróleo, a riqueza maldita, não é? Como é o nome que o pessoal fala? A maldição da riqueza natural. Não é por acaso. A riqueza do petróleo nunca deu desenvolvimento econômico, tá, gente? Deu para os Estados Unidos, mas uma política bastante definida, uma condição toda especial, e Noruega, mas Noruega já era Noruega, e com 4 milhões de pessoas. Vocês podem observar isso aqui e me dizer qual é a combinação, não é, que nós gostamos que está presente aqui, não é? Combinação de democracia, de desenvolvimento, não é isso? Quer dizer, de país dinâmico na sua economia. É muito difícil, tá, gente? Por isso a grande delicadeza do tema do pré-sal. Para não ser a riqueza maldita, nós precisamos fazer algumas coisas importantes. A Noruega veio tarde, razão pela qual pôde eventualmente articular um sistema bastante importante. O que a Noruega tinha? Ela tinha
uma espécie de quer dizer, em primeiro lugar, ela tinha uma Petrobras dela, ou seja, ela tinha uma empresa produtora de petróleo, que simultaneamente administrava o fundo que a União, que o governo, que a nação norueguesa tinha com as suas participações nos campos de exploração. É um modelo de partilha. Ou seja, tem o governo que, através da empresa petrolífera deles, explorava os campos. Por seu turno, o governo tinha uma participação nos campos. Pequeno detalhe, no caso da Noruega, todo o investimento era compartilhado e votado no Congresso. Eu sugiro fortemente que não seja assim no Brasil, vai dar uma confusão danada, vai ser uma corrupção muito grande, vai entrar no orçamento isso, vai ser aquela votação que os senhores conhecem. Eu sugeriria que houvesse uma pequena adaptação em que as participações do governo existiriam sim, portanto seria um modelo de partilha, mas por outro lado todo o investimento fosse feito pelo parceiro. Na verdade foi criado uma espécie de um fundo, é o SDFI norueguês, que é um fundo onde se depositavam as ações, digamos assim, das empresas formadas a partir de cada campo de exploração, onde o governo norueguês tinha participação. Quem administrava esse fundo? A empresa de petróleo norueguesa. Não tinha licitação, tá, gente? O modelo de partilha pode ter, pode não ter licitação. Licitação é uma abertura, não é? Ao público, digamos assim, aceitando a melhor oferta pela aquela exploração. O modelo norueguês não tem licitação. Ele é um modelo genuinamente, originalmente, integralmente estatal. Ok? Todo ele estatal. Eu acho que não precisamos copiar inteiramente o modelo, mas vale observar esse ponto de vista. Esse ponto. Como é que foi evoluindo a coisa no caso norueguês? O governo, a empresa norueguesa chama-se até agora Statoil. O governo norueguês criou uma subsidiária, uma empresa estatal, uma espécie, para quem conhece esse termo, uma espécie de uma BNDESPar do petróleo, somente para administrar as ações que o governo tinha em cada exploração. Ou seja, o governo separou da Statoil a parte da Statoil que administrava as ações do governo. Sabem qual é a razão? É porque achavam que a Statoil estava ficando mais poderosa do que o governo norueguês. Nós devemos ter essa preocupação no Brasil também, tá? Segunda razão, porque havia, pelo menos teoricamente, algum choque de interesse entre a Statoil, produtora de petróleo, e a Statoil, administradora das participações do governo norueguês. Foi criada, então, uma empresa para administrar as participações do governo norueguês nos campos de petróleo, chamada Petoro. Petoro é a BNDESPar norueguesa do petróleo. Qual é a importância dessa separação? Já observei para vocês o significado do poder da Statoil, mas também tem um lado que foi levantado aqui de manhã, que é fundamental, que permite, através dessa empresa chamada Petoro, que o governo norueguês dialogue com a companhia petrolífera. E aí, gente, nós não precisamos ser tão estatizados quanto a Noruega. Nós podemos fazer parcerias com a Petrobras e com outras empresas. Mas passou a negociar através da Petoro a exploração dos campos do petróleo, que é um outro marco, digamos assim, mais estratégico e menos financeiro dessa organização e desse modelo de organização do setor de petróleo, no caso norueguês. Vou repetir. O governo norueguês criou essa empresa também para negociar com as empresas de petróleo,
praticamente estatório, uma forma de parceria para maximizar, estrategicamente falando, as reservas que a Noruega tinha. Ou seja, vamos explorar e vender no mercado interno, no mercado internacional, vamos explorar e fazer uma agregação de valor, vamos explorar mais ou menos, em que velocidade, vamos explorar, mas com equipamentos nossos, enfim, podemos chamar isso de quê? De política estratégica, mas política industrial também. Então, na verdade, a ideia da Petoro é você ter simultaneamente uma administradora dos fundos, das participações do governo norueguês na área de petróleo, mas simultaneamente uma empresa para administrar, estrategicamente falando, a reserva de petróleo do país. 3, estrategicamente servir como uma empresa, digamos assim, de promoção de uma política industrial. Eu entendo, de novo, que ao se falar da criação de uma nova empresa estatal no Brasil na área de petróleo, está se falando da criação de uma empresa parecida com a Petoro. Pequeno detalhe, a Petoro tem 100 funcionários. Será que nós vamos chegar a esse padrão de pureza? Mas não precisa de mais de 70 funcionários, ok? É uma visão de estratégia, é uma visão de negociação, é uma visão de política industrial. Nunca é uma visão de produzir, portanto, não precisamos ter o menor receio que a nossa Petrobras, não é, e outras parceiras internacionais terão a primazia total. Veja, se resvalarmos para o sistema de licitação puro, eu acho que é um grande erro. O sistema de licitação puro que nós tínhamos é exatamente moldado a um país que não tem nada, onde você precisa abrir uma concorrência desenfreada por preço, para avaliar, por preço nada, por capacitação tecnológica praticamente, o preço é muito pequenininho, para ver se você tem condições de explorar e descobrir coisas novas. Mas tendo descoberto, aliás, esse modelo, qualquer modelo de petróleo é muito oportunista, tá, gente? Economista fala a palavra oportunista de uma forma mais em termos econômicos, né? Oportunismo não é palavrão, assim como especulação não é palavrão. Esse setor é um setor totalmente oportunista. Descobriu, me dá. Ou seja, descobriu o petróleo no pré-sal em 8, 9, 10 licitações, agora vamos parar, porque o resto eu quero para mim, é do governo. Tem que ser no tranco. Eu estou aprendendo aqui. Então, antes de falar, eu já vou passar para o próximo. Mas eu não penso aqui que seja nenhuma novidade o que a gente tem falado. Deixa eu só falar de uma coisa, também presente no modelo norueguês. Desculpem, gente, nós vamos ter que pensar no modelo, como é que podemos chamar isso? De organização do nosso setor petrolífero, tá? Que é isso, nós vamos ter que pensar numa Petoro, na adaptação para ele, ou vamos ter que pensar no modelo de licitação. Mas veja, o modelo de licitação, política industrial fica difícil, política de estratégia de utilização de reserva fica difícil, então é melhor dar para a Petrobras. Mas aí tem aquele problema, que eles também viveram, e o presidente Lula até já observou, né? Vão eleger o presidente da Petrobras que vai escolher o presidente da República, então tem que tomar cuidado com esse problema. Mas o outro ponto importante na questão da Noruega é a questão da organização de um fundo soberano. O fundo soberano nada tem a ver com a BNDESPAR norueguesa, ou com a Petoro. Tá? É muito importante observar isso. O que é o fundo soberano? O fundo soberano é constituído com todos os rendimentos da Petoro. Não vamos nos perder, tá? Petoro é a BNDESPAR do petróleo norueguês. O fundo soberano é constituído com todos os rendimentos da Petoro, mais os impostos, royalties que o governo cobra da atividade de petróleo lá. O que significa isso? Significa que nós vamos ter que fazer isso também, que é um fundo em que você está
poupando, é um fundo de poupança clássico, tá, gente? Ou seja, você está poupando da utilização de uma riqueza, ou seja, não consumindo essa riqueza, porque ela é finita, e essa geração presente não tem o direito de esgotar uma riqueza finita e se apropriar dela. Ou seja, tem que repartir com as gerações futuras. É um fundo intergeracional, isso é fundamental que a gente faça. Gente, modelo de exploração, modelo de organização do setor, o modelo de constituição do fundo soberano são coisas decisivas para a gente fazer um bom modelo na área do petróleo. Bom, tudo que está aqui eu já coloquei. Agora a petróleo está numa outra dimensão e talvez ela abra. De novo, o modelo norueguês era muito estatal, passou a ser um modelo menos estatal quando se criou a Petoro, e agora a Petoro, num estágio de maturidade muito grande da utilização das reservas de petróleo na Noruega, a Petoro está procurando parceiros fora da Statoil. Statoil é a Petrobras deles. Ou seja, está fazendo aquilo que o Brasil começou fazendo, com toda razão, eu acho, hein? Eu acho que o nosso modelo não é errado. Eu acho que tem coisas erradas e coisas que vão se revelar inexequíveis e ruins para o modelo do pré-sal. O que a Petoro está fazendo? Está buscando parceiros, além da Statoil. Alguém que queira assumir riscos de exploração agora dentro de um quadro de maturidade do seu setor de petróleo. Ou seja, já não tem mais petróleo na Noruega para ser descoberto. Elas estão aqui, aliás, estão doidas para vir para cá. Vamos ver um pouquinho o modelo brasileiro, nós vamos ver as limitações do nosso modelo. Em primeiro lugar, ele se baseia em participações governamentais que consistem em cobrança de royalties. Vamos ver já o que é cobrança de royalties, participação especial, bônus de assinatura, pagamento pela ocupação ou retenção, não vou explorar muito isso. Mas royalties, o que é isso? É um pagamento a título de royalties, ou seja, você paga ao proprietário daquilo que você está explorando. Uma alíquota definida com um certo critério bastante simples, por falar nisso, que tem muito a ver com o preço do petróleo, sobre a receita bruta, um percentual, 10%. Normalmente é 10%, a rigor tem uma parcela de 5% e outra parcela de 5%, colado com o preço, portanto, definido pelo preço internacional. A participação especial, que é mais complexa, foi referida aqui pelo senador Aloysio Mercadante, também é específica, essa cobrança. Ela é uma alíquota, mas que incide sobre a receita líquida, a qual desconta o custo de exploração do petróleo, mas também o custo de investimento do petróleo. Na verdade, essa alíquota da participação especial, no nosso caso, ela vai de 0% a 40%. Vocês têm a ideia? Só a Marlim paga participação especial no Brasil, se eu não estou enganado, mas é uma coisa parecida com isso. Voltando, royalties, 10% sobre o valor bruto de produção, muito simples calcular, muito simples controlar, depende do preço do petróleo. Participação especial, alíquota, 0% a 40%, incidindo sobre a receita líquida de produção. É importante fixar isso para a gente depois seguir adiante. Bônus de assinatura é o pagamento que as empresas fazem para obter por vencerem a licitação, ou seja, por obter o direito de explorar isso. Eu pensei que esses 2.100 aqui de 2007 já fossem esses 10 campos de petróleo leiloados, licitados no campo do pré-sal. Mas me disseram que não é isso não. Isso aqui foi o Eike Batista comprando coisa para depois fazer aquela abertura, aquele IPO e ganhar aquela fortuna de dinheiro. Ou seja, pela concessão, o governo não ganha absolutamente nada, tá, gente? Razão pela qual esse é um modelo muito bom
para quem não tem petróleo e quer achar petróleo. Agora, para quem já achou petróleo, o modelo de licitação não dá porcaria nenhuma. Aqui é o pagamento pela ocupação ou retenção de área. Vocês sabem que tem muito rico aí pelo Nordeste, hein, gente, que ganha dinheiro com isso. Fantástico, outro dia fez uma reportagem sobre esses campos do Nordeste. Até seria muito interessante a gente, desenvolvendo esse tema aqui no Instituto, como é nosso desejo, trazer aqui aquela imagem. Mas, enfim, em termos de país é nada, são 140 milhões de dólares que é pago por isso. Vamos ver os beneficiários da distribuição de royalties, que aí o senador Aloysio também colocou esse tema, é uma coisa que nós vamos ter que mudar de qualquer maneira nessa questão do petróleo. A primeira parcela de 5%. No caso de royalties, 70% vai para os estados produtores. 20% para os municípios produtores. 10% para os municípios com instalação de embarque. Vamos para outra parcela em terra. Parcela acima de 5%, 52% para os estados. Aí o Ministério da Ciência e Tecnologia ganha alguma coisa, municípios produtores, na plataforma continental. Eu prefiro ver o valor para a gente tirar logo uma média, não ficar nessa confusão de participações. Mas vamos ver como é que, antes de ver os números, vai ficar mais claro quem leva o quê? União, estados e municípios. Vamos ver aqui na participação dos beneficiários da participação especial. Já observei para vocês, a gente recolhia pouco. Participação especial está crescendo. 40% Ministério de Minas e Energia, para tirar isso daqui já vai ser uma briga. Aliás, isso aqui tudo é ficção, né, gente? Porque nada vai para o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente é tudo contingenciado. Quer ficar tudo no Ministério da Fazenda, isso aqui é uma ficção atualmente. Mas, enfim, aqui o governo central, pelo menos, leva 25%. E, bom, tem aí essa divisão. Mas o que eu quero mais ver com vocês é isso aqui. Observando, aqui é royalties. Aqui no finalzinho, muita gente não está vendo, mas a arrecadação ano passado de royalties no Brasil foi 7 bi e 500 milhões. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso aí já chegava a 5 bilhões de dólares nesse momento. Mas 7 bilhões e 500 reais. Aqui é reais, desculpa. Está certo? Cerca de 5 bilhões de dólares. Rio de Janeiro, municípios do Rio de Janeiro levavam 1 bi e 700, mais o estado do Rio de Janeiro, 1 bi e 500. Tá certo? Quase 40% disso só o Rio de Janeiro. No caso de municípios, está aqui a divisão. Não, a divisão está aqui. Estados, 2 bi e 300. Municípios, 2 bi e 500. Para um total de 7.500. Isso aí significa o quanto que a União ficava com esse processo. Ficava com 2 bi de 7 bi e 500. É muito pouco que a União fica, tá, gente? Vamos ficar com isso na cabeça, porque isso é inconcebível diante da grandeza do pré-sal. Quer dizer, foi dito aqui também, aí você vai criar, né, Emirados, tá certo? Sul-americano, vai fazer alguma coisa desse tipo. Isso da guerra, tá, gente? Da matança, da chantagem, da sabotagem, isso da guerra civil, né? Isso da pobreza, isso da apartheid, isso dá tudo que vocês imaginarem. Uma forma da gente não chegar a isso é ter um modelo razoavelmente adequado. Aqui, esse modelo de repartição, que é um modelo, desculpa aqui os tucanos, foi um modelo pré-eleitoral, beneficiou muitos estados, do meu ponto de vista, e municípios. Tampouco havia a perspectiva de nós avançarmos tanto no mar e descobrir tanto petróleo no mar, e evidentemente nem havia qualquer menção
de que nós teríamos um pré-sal pela frente. Mas essa distribuição é uma distribuição muito ruim para você fazer políticas, tá, gente? Porque aí fica muito diluído, né? Ou, se vocês quiserem, muito concentrado, especialmente no Rio de Janeiro. São Paulo vai entrar nesse bolo, hein? Que é a Bacia de Santos. Então não é tão ruim para São Paulo assim. O pessoal acusa o senador, sou carioca, acusa o senador de uma forma relativamente injusta. O senador Aloysio está pensando mais na questão do Brasil. Para pensar São Paulo especialmente, estaria bom esse modelo, que agora entraria São Paulo. No caso da contribuição, da participação especial, nós temos uma participação especial, uma cobrança na faixa de 7 bi, sendo que 700 bi é de municípios e 2 bi e 800, portanto, isso aqui é 3.500 bi, de um total de 7 bi, metade. E metade é da União. Então, vejam bem, se não tiver acordo, a melhor solução é não faz nada com royalties, continua os 10%, ok? Ou até tenta diminuir. E força no aumento da participação especial, ok? Ou seja, se não houver acordo nenhum. O que seria importante aqui com o pré-sal, que é outro modelo, você mudar essa lei de repartição. Imaginem a dificuldade que vai ser isso, não é? Com estados e municípios nesse processo. Isso aqui é uma batalha terrível, portanto, estamos introduzindo um novo elemento na nossa discussão. Nós temos que ver o modelo de organização do setor, quem vai ser a nossa Petoro, ou quem vai fazer o papel do nosso Petoro, qual vai ser o papel da nossa empresa produtora de petróleo, no caso a Petrobras, como vai ser a gestão estratégica, política industrial e financeira da nossa BNDESPAR do petróleo, como é que vai ser a gestão do nosso fundo soberano e agora também como é que nós vamos encaminhar uma mudança na legislação. É muita coisa, só de falar já cansa, mas são medidas que quem já participou dessas discussões do setor público sabe que são coisas muito difíceis. Eu vou correr um pouquinho. Projeção aqui, nós estamos supondo petróleo a 80 dólares, mas nós podemos colocar, isso aqui é uma planilha, com 60 dólares, a coisa se mantém. É uma fortuna incomensurável o que se pode gerar. Para vocês terem uma ideia, a 80 dólares, ao custo de 20 dólares de exploração, nós teríamos, com o sistema atual de taxação, que não é bom, nós teríamos em 10 anos alguma coisa como uma receita de 138 bilhões de dólares, que é esse limpinho para o governo, mantida a atual legislação. Governo, Estado, município e União. E nós teríamos aqui um fundo soberano que chegaria uns 70, lá para 2087, com 75 anos de exploração do petróleo. Nós chegaríamos a um valor de 1 bilhão e 400 milhões de fundo, de valor do fundo. Portanto, 1 trilhão e 400 bilhões de reais, é mais do que um PIB de dólares, é um PIB brasileiro, é muita coisa que nós estamos falando. Isso considerando uma reserva recuperável de 50 bilhões, muito modesta, tá, gente? Se a gente for para uma reserva na faixa de 75 bilhões, que é o que se imagina o limite superior de do pré-sal Bacia de Santos, aí nós teríamos números 3 trilhões, 2 vezes o nosso PIB, de fundo soberano, que é aqui esse valor. Ao final do período, nós teríamos, em 10 anos, um total de royalties e participação de 267 bilhões. Imagina
gastar 30 bilhões de dólares quase ano, tá, adicional para o governo, isso é uma fortuna incalculável. Pequeno detalhe, nós teríamos, em termos de receita bruta, o que é essa receita bruta? Transformado ou não, vai para o exterior, uma grande parcela disso, na faixa de, na velocidade de cruzeiro, ou seja, no período de auge da produção, nós teríamos uma receita bruta na faixa de 90 bilhões de dólares a mais. Isso é doença holandesa, um risco de doença holandesa muito grande. O que é doença holandesa? Já foi dito aqui também pela manhã. Doença holandesa é o impacto que uma riqueza nova, natural, faz sobre a economia, desarticulando os seus setores pré-existentes. Está quase acabando. Os seus setores pré-existentes. Então, nós estamos introduzindo um outro problema da vinda dessa riqueza, que é o problema da doença holandesa. Tocando em miúdos, o que é isso? Você tem uma riqueza tão grande e rende tanto essa riqueza lá de fora, que a pergunta é, por que a sociedade vai gastar trabalho, preocupação, pentelhação, tá certo? Para produzir outra coisa? Produz aquilo e importa o resto. Mecanismo disso, uma grande valorização da moeda, uma grande incapacidade de concorrência dos setores internos. Senhores, temos, portanto, mais um problema, que é o problema da doença holandesa. Portanto, um ponto fundamental que nós vamos ter que decidir é, se nós quisermos fazer tudo isso, nós temos que pensar naquele tal fundo soberano, aplicando dinheiro lá fora, para não ter doença holandesa. E, eventualmente, mesmo assim, fazendo uma política cambial toda especial. Pequeno detalhe, para botar o dinheiro lá fora, e como é que ficam os demais programas que a gente tem anseio de fazer? Não é? O presidente Lula já falou, complementação de renda, educação, infraestrutura. Nós teremos que nos disciplinarmos de uma tal maneira que nós só usaríamos os recursos dos rendimentos dos fundos, entendeu? Ou seja, todo o dinheiro do fundo fica lá fora para evitar a doença holandesa e só o rendimento desse fundo você internaliza. O ideal seria não internalizar nada. Mas aí também é pedir demais que o Brasil não usufrua, não é, dessa riqueza para o bem-estar da sua comunidade naquele momento. Como vamos organizar a Petoro? Vai ser nos moldes noruegueses, uma empresa enxuta, não é, com poucos funcionários para administrar bem as licitações, as nossas participações em cada campo, fazer política industrial, fazer política estratégica. Vamos ter um fundo soberano, fundamental que tenhamos. Esse fundo soberano, para evitar a doença holandesa, vai ter recurso lá fora? Vamos ter a disciplina de só gastar aquilo que ganharmos de rendimento do nosso fundo soberano? São questões extremamente delicadas, e a mais delicada de todas é aquela que diz respeito a uma nova lei, imagina mudar a lei, de repartição dos ganhos do petróleo, na cobrança de royalties, participação especial entre Estados, municípios e União. O ideal é que fosse mais concentrado na União para fazer políticas desse tipo. Se fizer tudo isso, aí é sair para o abraço. País rico, um país soberano em termos de energia, fazendo política industrial em função disso, usufruindo a sua população presente e futura dessa riqueza, sem a maldição da riqueza natural, não é? Sem a maldição do petróleo. Muito obrigado. Agradeço ao professor Júlio Sérgio e passo a palavra de imediato ao professor Gilberto Januzzi. Então, gostaria de agradecer esse convite, é sempre bastante estimulante interagir com vocês aqui da economia. A minha apresentação, ela, na verdade, foi o que eu entendi que me pediram, tem um nível de detalhe bem menor do que do meu colega que me antecedeu.
Na verdade, eu também tenho uma restrição de horário, eu vou ter que sair às 4 horas em ponto, então eu já peço desculpas para o meu colega Ademar. Mas eu estou seguindo o programa que me deram, que era para terminar às 3. Então, eu vou tentar dar o meu recado aqui. Na verdade, o que eu vou tentar fazer é mostrar para vocês um pouco como nós estamos vendo tendências, né? E eu queria até dizer que eu espero que nós não usamos todo esse pré-sal, porque vai ser um desastre daqui para frente, em termos exatamente de emissões e tudo que nós estamos trabalhando para que isso não ocorra, né? Então, muito do que eu quero apresentar para vocês são tendências que estão forçando com que grande parte, né, do desenvolvimento de ciência e tecnologia esteja voltado para outros tipos de energia, né, que não seja exatamente as fontes fósseis de energia, né. E uma das coisas interessantes de todo esse debate da crise, né, que nós estamos vivendo, é que talvez ela seja uma oportunidade da própria sociedade de repensar os seus serviços de infraestrutura e os seus serviços de energia na direção de outras fontes de energia que não são as tradicionais energias de combustíveis fósseis, né? Nós ainda, né, temos toda a nossa economia muito centrada, toda a nossa demanda de produtos e serviços centrada em materiais extremamente intensivos em energia, né? Isso aqui é um quadro que mostra aí o consumo desde a década de 70 de produtos, né, cimento, ferro e aço, papel, amônia e alumínio, né, que são grandes são materiais extremamente intensivos em energia. Vejam como cimento, né, e grande parte dessa curva aqui em cima, nós temos aqui o efeito China, né? A partir daqui da década de 90, tudo isso aqui tem muita participação da China, né? Mais ou menos 50% da produção, né, do setor industrial, no que se refere à energia, né, é devido aos materiais, né, intensivos em energia. E, atualmente, tudo isso, toda essa demanda, vem de países em desenvolvimento, né? Notadamente, China, Brasil, Índia, né, África do Sul. São 4 países que dominam, né, essas estatísticas de crescimento econômico. Aqui tem um quadro que mostra, olha, aqui só com relação a ferro e aço. Existem coisas parecidas para papel e produtos químicos, etc. Mas aqui embaixo a renda per capita, né, e aqui o índice de saturação per capita, né? Vocês vejam que, aparentemente, né, em alguns lugares aqui do planeta nós já encontramos alguma saturação, mas, olha, grande parte da humanidade, inclusive a China, né, e nós aqui embaixo, olha, nós estamos ainda aqui, né? Então, se nossas metas forem por aqui, né, nós estamos realmente roubados, né? Vamos precisar de muita energia para chegar lá, né? Colocando agora o Brasil, né, nós temos uma característica que não nos favorece muito, né? Aqui uma comparação tentando mostrar para vocês assim, a participação do setor industrial, que é o setor que mais consome energia, né, em praticamente todos os países, né, e mostra a participação relativamente baixa do PIB industrial e extremamente alta em relação à energia, né? Enquanto outros países conseguiram, né, ter um equilíbrio mais favorável, nós não temos essa característica e dificilmente vamos mudar, né? Então, vamos dizer assim, a nossa intensidade energética, né, é alta, né? O que não nos ajuda daqui para frente, né? Mas nos possibilita investir em algumas outras coisas, né? Notadamente eficiência energética nesse setor industrial. Mas isso é uma característica, então, que eu gostaria de chamar a atenção. Nós planejamos aí o nosso desenvolvimento industrial numa época onde a energia não era um elemento relevante. Temos, né, e continuamos a ter bastante minérios, né, que é uma outra maneira, ferro e aço, que é uma indústria importante, né, que consome energia, e não criamos, né, espaço para outros setores econômicos, né, com maior valor agregado e menor consumo de energia. A China já teve essa vantagem, né? A China, também por não ter tanta energia, né,
ela está sendo capaz de desacoplar essa dependência de uma maneira mais eficiente como que a nossa, né? Esse quadro aqui eu gosto de apresentar porque ele mostra uma história que a gente vê, né, acontecendo em vários países do mundo. Existe um período, né, se eu colocar em PIB per capita, que é a intensidade energética, que eu estou medindo aqui como energia consumida por PIB, existe um período onde essa intensidade aumenta, mas depois existe um período onde isso vai diminuindo, né? Isso a gente observa, né, em vários países. Nos países em desenvolvimento também acontece isso, só que muitos de nós, né, inclusive o Brasil, ainda está aqui, né? O progresso técnico tem feito com que a gente consiga deslocar essa curva mais para cá e também abaixar essa curva aqui, né? Porque a tecnologia tem aumentado, né, produtos têm sido melhores, etc. O nosso desafio é realmente, não só nosso, né, mas dos países industrializados também, é fazer com que isso se acelere, né, com que essa intensidade energética seja ainda muito mais baixa, né, para que a gente possa, e aqui tendo como pano de fundo toda a discussão de estabilização, né, de gases de efeito estufa, onde o setor energético é um dos setores mais importantes, né? No Brasil não é o mais importante, é o nosso desmatamento que contribui com a maior parcela das nossas emissões, mas no mundo todo o setor energia, em alguns gases, como o CO2, é o principal setor, né, que ocasiona isso. Bom, e os países industrializados eles têm feito esse esforço de diminuir a intensidade energética através de políticas bastante agressivas de eficiência, utilização de melhores práticas, melhores tecnologias e mudanças estruturais na sua economia, né? Bom, para vocês verem aqui, olha, o Brasil, né, esse é o consumo total do Brasil, 41% é do setor industrial, é o nosso setor mais importante em termos de consumo de energia. Dentro do setor industrial, nós temos a metalurgia, né, como o grande segmento de consumo de energia, papel, celulose, química e alimentos, né, os outros que seguem aí, né. Esse quadro é um que eu acho que é interessante para vocês. Esse aqui é os Estados Unidos, a economia americana, e mostra o que, não só os Estados Unidos, mas Japão, Europa, conseguiu. Isso aqui é um quadro que mostra o PIB industrial e a questão do consumo de energia, né? Então vejam que eles, a partir aqui da década de 90, desacoplam, né? Eles conseguem crescer o PIB industrial, enquanto que a energia continua caindo, né? A dependência deles, né, para crescer o PIB industrial com energia já está totalmente desacoplada. E aqui tem um efeito que mostra que grande parte desse desacoplamento se deve a mudanças na própria estrutura, né? Não é só tecnologia, né? Não é só melhor tecnologia, mas é também ter dado espaço a outros segmentos industriais que têm maior valor agregado e menor consumo de energia. Bom, o que nós temos pela frente? Nós temos, aqui, especialmente no Brasil, né, nós começamos a enfrentar crescimentos de preço, isso vai acontecer, né? Então, aqui no caso da eletricidade, né, isso vai continuar, né? Os nossos recursos estão vindo a nossa energia está vindo de mais longe, aqui é o caso do setor de eletricidade, né? Mas o petróleo não é diferente, né? Esse é um quadro aqui que mostra os preços internacionais, mas esse petróleo do pré-sal é um petróleo extremamente caro, né? Vai ser um petróleo que vai demandar muita energia para ser retirado também, além de tecnologia, etc, etc, né? Os impactos ambientais deverão ser grandes também, né? Então, o custo, quer dizer, não tenhamos dúvida, os custos de energia serão crescentes, né? Olhando um pouco a perspectiva aqui do Brasil, né? Isso aqui já são dados das projeções oficiais do plano do 2030, né? E onde a gente nota, né, que a participação, né, isso aqui tem o quadro de 2005 e 2030, o nosso perfil, o consumo de petróleo diminui um pouco, mas em compensação aumenta o de gás natural, né, e aumenta um pouco também a questão do carvão, né. Nós deveremos estar usando mais urânio, também energia nuclear vai ter maior hidroeletricidade vai cair percentualmente, né? E
por conta de algumas outras fontes que vão aumentar. E a cana-de-açúcar é uma das que a gente, biomassa, né, em geral, é uma das que deve ter maior participação na nossa matriz lá de 2030. Mas vejam que ainda petróleo, né, combustíveis fósseis ainda vão ser elementos importantes na nossa matriz de consumo. Esse aqui é um quadro que eu peguei emprestado de um trabalho que nós fizemos para o Ministério de Ciência e Tecnologia. E aqui eu trouxe aqui só para mostrar para vocês. A gente tem aqui eu listei as fontes de energia que correspondem a 90% da nossa matriz de suprimento de energia como um todo, né? Petróleo, gás natural, carvão, energia hidráulica, biomassa, solar, eólica e nuclear, né? E a nossa preocupação, o que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte: o Brasil tem uma sorte, né, que nós não temos grandes problemas em termos de disponibilidade de recursos energéticos, né? O Brasil é razoavelmente bem fornido, né, nessa área, né? Nós vemos alguns problemas na área de energia hidráulica, né? Nós já estamos esgotando algumas fontes menos problemáticas, né? Mas não temos problema na área de petróleo, na área de gás. Temos um problema no momento, mas a partir de 2011 nós vamos ter bastante gás, né? Não temos problema de biomassa, eólica, né? Recursos para energia nuclear, nós temos muito urânio aqui no Brasil. Do lado de oferta, né, nós não temos muitos problemas, né? Eu não queria expandir um pouco a discussão em outros pontos, porque essa era de outro estudo, é só para lembrar que, do ponto de vista de oferta, o Brasil não tem grandes problemas, né, a enfrentar. E esse quadro aqui é um que tenta resumir para vocês o que nós estamos vendo em termos de grandes demandas de ciência e tecnologia, né, que mostra exatamente uma tendência de qual deve ser o perfil de produção e uso de energia no futuro, né? A gente está vendo que esse quadro aqui ele é bem complicado, né? Eu demoraria aqui uma hora para explicar, mas o que nós estamos representando é aqui. Olha, aqui é um setor, nós representamos o sistema energético como um todo, desde as fontes primárias, né? Nós transformamos energia sempre uma conversão de uma forma e outra, né? A gente sempre vai converter fontes primárias, não é? No que a gente chama de vetores, que são eletricidade, calor, líquidos, né, são combustíveis líquidos, gases, né, hidrogênio é um vetor energético interessante para o futuro, e combustíveis sólidos, né. Então, nós temos aqui um grande desafio de transformar fontes primárias de energia ruins, né, fontes primárias bastante poluidoras, né, em vetores mais limpos, né, que vão ser usados cada vez mais, né. Então, grande parte do esforço vai ser então desenvolver e melhorar tecnologias para transformar, né, carvão em eletricidade, né, petróleo em eletricidade, né. Quer dizer, eletricidade é um combustível bastante procurado, né, vai ser bastante importante no futuro, né. Esses triangulinhos mostram os pontos onde se requer mais atenção em termos de investimento em ciência e tecnologia para desenvolvimento de tecnologias e processos, né. Então, vejam onde está concentrado, né. Então, se concentra muito nesse eixo aqui, que é produzir eletricidade, né. Aqui estão os usos finais, né, os setores onde nós vamos usar essas fontes de energia, né. Vejam também hidrogênio, né, como um vetor, onde um setor que concentra também transformações, né, de energia, né, e vamos dizer assim, pouca, né, quer dizer, o que nós vamos transformar usar mais são combustíveis mais limpos, né, que é eletricidade, combustíveis líquidos e gases, né, para atender esses usos finais aqui, que são os usos que a nossa economia precisa, né. Esse trabalho aqui foi feito lá para o Ministério, né, de Ciência e Tecnologia, e que depois, quem tiver interesse, a gente pode disponibilizar. Em termos de conclusões, o que eu gostaria de dividir com vocês, e possivelmente, se tivermos tempo, discutir um pouco mais,
é que a gente vê que a nossa estrutura da economia ainda está fortemente dirigida a setores energointensivos, isso aqui no Brasil, né? Nós vemos pouca perspectiva de mudança nesses próximos 30 anos, né? Mas um papel muito importante em termos de aumento de eficiência, né? Eu falei do setor industrial, mas a gente tem setores ali dentro, né? Onde a gente já identifica potenciais de redução de energia em termos de até 40%, né? Sem comprometer a produtividade desses segmentos, né? Existe um desperdício grande ainda aí, né? Quando a gente fala em pequenas e médias empresas, então, pequenas e médias indústrias, o potencial é enorme, né? E é um potencial que é muito mais barato, né, de ser desenvolvido do que a alternativa que é você aumentar a oferta. Eu acho que essa é uma coisa interessante aqui e uma vantagem que o Brasil tem, né? Nós não temos grandes problemas com disponibilidade de recursos energéticos, especialmente aqueles renováveis, né? Nós temos um grande desafio de saber integrar essas fontes renováveis no nosso sistema que não foi planejado para elas, né? Que é essa que eu coloco, que talvez temos uma dificuldade de colocar essas fontes, né, no tempo hábil, né, temos acesso a essas fontes em tempo hábil e também que elas sejam colocadas em custos, né, a custos moderados. Os grandes desafios, né, existem desafios técnicos, óbvios, mas existem muitos desafios regulatórios e econômicos, né, que devem ser enfrentados, né, para que essas fontes mais limpas e renováveis possam ser incorporadas, né, no nosso sistema energético, né? E um outro lado que nós não praticamos ainda aqui no Brasil é sermos capazes de gerenciar o crescimento da nossa demanda, né? Entender quais são os drivers dessa demanda, né? E poder fazer com que essa demanda caminhe, né, de maneira compatível com o crescimento de oferta, né, que nós podemos estar atendendo. Foi mais ou menos isso que eu organizei para dividir com vocês. Espero que possa ser útil aí e interessar maiores discussões. Ok, obrigado. Agradeço, então, ao Gilberto Januzzi as colocações e passo a palavra para o Aldemar Romero. Gostaria inicialmente de expressar minha satisfação de participar desse seminário comemorativo dos 40 anos do Instituto, especialmente sendo membro do Instituto. A minha exposição, por último, vem complementar, de certa maneira, o que foi discutido anteriormente pelo professor Januzzi, sobre o que eu chamei de cenários sobre os biocombustíveis, né? Mundialmente, o problema da produção de energia a partir da biomassa, basicamente os biocombustíveis, especialmente os biocombustíveis, suscitam críticas de duas ordens em especial. Primeiro, a concorrência da produção de energia da biomassa com a produção de alimentos. E, em segundo lugar, o problema ambiental, quer dizer, o aumento da produção de biomassa implicando em efeitos ambientais problemáticos. No caso do Brasil, a discussão sobre a concorrência entre a produção de biomassa e alimentos não é um tema muito controvertido, considerando, embora haja grupos que também têm essa preocupação, mas no Brasil, considerando a disponibilidade de terras que nós temos, a Embrapa calcula que o Brasil tem 90 milhões de hectares de terras aptas para a produção agrícola intensiva, que atualmente se encontram sob pecuária extensiva e que poderiam, sem muitos problemas, serem reconvertidas para um uso mais intensivo. Então, não pretendo me alongar nesse tema. Considero que no Brasil essa discussão não é importante. No entanto, no Brasil, o problema ambiental é importante.
ele vem sendo questionado, essa produção, expansão da produção de bioenergia no Brasil vem sendo criticada, vem sendo monitorada, de certa maneira, do exterior. Há um temor, por exemplo, do setor sucroalcooleiro, de que retaliações comerciais possam ser tomadas com base em questionamentos ambientais ou socioambientais, mas principalmente ambientais, menos hoje em dia socioambientais, porque no caso específico da cana, o problema maior social que é associado à colheita, não é? Vem sendo resolvido de certa maneira, uma vez que a mecanização é acelerada, a previsão de mecanização completa é no máximo 10 anos nas áreas, e as áreas não mecanizáveis seriam relativamente, praticamente abandonadas. Então o problema da colheita da cana vem sendo resolvido pela mecanização, fundamentalmente. Fica, no entanto, o problema ambiental, e há um temor que esse problema ambiental possa dar margem, como eu disse, a retaliações comerciais. O outro aspecto ambiental que chama a atenção mundial, talvez mais ainda que esse, em relação à produção de biocombustíveis, se refere ao desflorestamento. Alguns analistas consideram que a expansão, por exemplo, da cana no Centro-Sul, sobre áreas de pastagens, poderia acelerar o desmatamento na Amazônia, por exemplo. Do mesmo modo, a perspectiva de produção, até de cana mesmo, ou outras culturas energéticas na Amazônia também poderiam contribuir para a aceleração do desmatamento. Então, esses são os dois aspectos negativos que se vê, que são vistos como negativos em relação à expansão da produção de biodiesel ou ao etanol, enfim, de biocombustíveis no Brasil. O outro aspecto que eu gostaria de mencionar, discutir aqui, se refere propriamente aos desequilíbrios regionais e pobreza. Pobreza e desequilíbrios regionais. Aí, nesse aspecto, eu vejo, em princípio, como uma oportunidade. A expansão de bioenergia no Brasil pode representar uma oportunidade de redução de desequilíbrios regionais em benefício da região Nordeste e Norte e atingindo especialmente as populações rurais e, portanto, tendo potencial para ser um poderoso mecanismo de redução da pobreza rural. Pobreza rural que hoje, especialmente no Nordeste, concentra a maior parte da pobreza absoluta no Brasil. Nesse sentido, se efetivamente, o Brasil puder fazer com que as políticas em favor da expansão da produção de biocombustíveis nessas regiões possam ser eficazes. Nós vamos ver que, infelizmente, não tem sido. Na verdade, a minha posição é pessimista. Embora haja uma oportunidade, não há por que ser otimista. Começando com os problemas ambientais propriamente ditos, como eu mencionei, existe o risco do desflorestamento. O problema em si da monocultura é outro aspecto que é levantado frequentemente como importante. Áreas imensas de cana, por exemplo, a monocultura da cana, ou outra cultura energética, e a própria degradação das práticas agrícolas, o uso de agroquímicos, etc. etc. Bom, então, o desflorestamento seria tanto diretamente pela expansão sobre floresta primária de cultivos agroenergéticos, o que é menos provável, uma vez que essa expansão direta em cima de áreas florestadas na Amazônia seria
suscitaria reações mais imediatas hoje dos poderes públicos, mas uma expansão induzida pela pecuária poderia em princípio ocorrer, ou seja, na medida em que a cana desloca áreas de pastagens, como está ocorrendo no estado de São Paulo, e isso empurraria o gado para a Amazônia. Não é? Bem, em princípio, isso pode ocorrer, embora, como eu mencionei, haja uma área muito grande. Mas se nós considerarmos que hoje a cana ocupa cerca de 7 milhões de hectares na região Centro-Sul, e a perspectiva, por exemplo, de dobrar a área de cana, aumentar mais 7 milhões de hectares, face a essa quantidade gigantesca de terras disponíveis, por um lado. Por outro lado, a possibilidade de intensificação da própria pecuária nos cria um cenário bastante otimista. Uma pequena melhora na tecnificação da pecuária aliviaria a pressão que hoje exerce a pecuária sobre a floresta. Mas o que é importante ressaltar é que o grau de extensividade da pecuária no Brasil, não é, se deve a uma estrutura de incentivos que leva os agentes econômicos a adotarem essa extensividade. Não é por falta de conhecimento, é importante ter claro isso. Não é por falta de conhecimento que o pecuarista na Amazônia é extensivo. Ele é extremamente racional e conhece muito bem qual seria o caminho para uma intensificação. Se ele não intensifica a pecuária na Amazônia e em outras regiões, é porque a taxa de retorno da maneira como é feita hoje é maior. E a taxa de retorno da pecuária extensiva é extremamente elevada, por causa do preço da terra e da mão de obra, principalmente da terra. Na Amazônia, uma vez que a terra é apropriada livremente, a terra pública, que é apropriada sem que o Estado brasileiro, até o presente momento, tenha mostrado capacidade de controlar a apropriação das terras públicas no Brasil. Então, a decisão, o grau de extensividade da pecuária, não é, que eu diria mesmo uma aberração, queimar a floresta para criar gado, com uma cabeça em até muitas vezes 5 hectares de terra, quando se poderia criar, ao contrário, 5 cabeças por 1 hectare. Então, queimar a maior reserva de biodiversidade, a maior massa florestal do mundo para criar gado nessas condições, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das gerações futuras. O professor Júlio mencionou aqui a preocupação com as gerações futuras, corretamente, no sentido de nós não podemos decidir pelas gerações futuras o uso de um patrimônio, muito menos ainda o patrimônio como reserva de petróleo, muito menos ainda nós podemos hoje decidir pelas gerações futuras o uso de um patrimônio cuja perda irreversível teria consequências potencialmente catastróficas, que seria a perda da massa da florestal amazônica. Devo dizer ainda que, recentemente, o INPE vem trabalhando, e já com resultados parciais bastante interessantes, no sentido de mostrar o papel da massa florestal amazônica na pluviometria aqui no Centro-Sul, né? Embora ainda sujeita a controvérsia, os dados do INPE sobre os rios voadores, são jatos de umidade que vêm da Amazônia, e nós estamos trabalhando com um dado do INPE que estima que cerca de metade da umidade que é responsável pela pluviometria no Centro-Sul provém da Amazônia. Isto sendo verdade, né, é possível estimar qual seria, por exemplo, o prejuízo só nas lavouras de São Paulo, Paraná, né? Qual seria o prejuízo agrícola? Nós estamos procurando estimar esse valor, ainda não tem esse resultado, mas
esse seria uma catástrofe para São Paulo, para o Paraná, para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, em parte, né? Mato Grosso do Sul, sem contar o custo da redução da pluviometria do ponto de vista do parque hidráulico da região Centro-Sul. Colegas meus estão trabalhando nessa avaliação lá no ITA, dizer, qual seria o impacto na produção de energia elétrica de uma redução das chuvas, e, finalmente, o próprio impacto da redução das chuvas no abastecimento da macro-região metropolitana de São Paulo, que tem 30 milhões de habitantes. O quadrilátero formado por Campinas, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, com a região metropolitana de São Paulo no meio, contém 30 milhões de habitantes, toda essa população dependendo basicamente da pluviometria que cai neste quadrilátero, porque esta região toda está em cabeceiras de rio. Portanto, não contamos com água vindo de outras bacias hidrográficas de outras regiões. Bom, isso para dar uma ideia do valor, né, da preservação da massa florestal amazônica em grande medida. Portanto, nós temos, as gerações presentes não têm o direito de queimar a Amazônia para produzir gado extensivamente, sem contar o efeito ambiental, o efeito estufa, etc. Então, por outro lado, portanto, a expansão das culturas energéticas não podem ameaçar a Amazônia. No entanto, o que mais ameaça a Amazônia, como nós vimos, é o gado extensivo. E o gado extensivo deveria aumentar a sua intensidade através de políticas adequadas. Quer dizer, é preciso absolutamente intensificar a produção agropecuária. Como eu disse, a produção agropecuária ela é extensiva, a pecuária é extensiva por razões econômicas. Portanto, é preciso construir uma nova estrutura de incentivos que leve à intensificação da pecuária. Essa dinâmica da pecuária na fronteira, hoje, ela independe largamente do que se passa com a área cultivada no Centro-Sul. Eu mencionei aqui que a cana, se dobrarmos a área de cana, mais 7 milhões de hectares, em 10 anos, como está se prevendo, isso significa menos de 1 milhão de hectares de novas áreas de cana, supondo que sejam inteiramente em áreas de pastagem no Centro-Sul, e seria, em princípio, então, se nada for feito do ponto de vista técnico, a necessidade de aumentar em 700 mil hectares áreas novas na Amazônia, né? Ceteris pares, ou seja, tudo ou mais constante, se não houver mudança tecnológica, o aumento de 7 milhões de hectares de cana em áreas de pastagem levaria, teoricamente, aos 7 milhões de hectares na Amazônia de áreas novas. Bom, ora, o Brasil tem desmatado a um ritmo de 15 a 20 milhões de hectares ao ano na Amazônia. Ao ano. 15 a 20 milhões de hectares ao ano na Amazônia. Esta tem sido o desmatamento da Amazônia. Então, o que isso, 700 mil hectares por ano, teoricamente representados pela expansão da cana em áreas de pastagem, não representam nada, praticamente, em termos de pressão sobre a floresta. O que é, portanto, necessário fazer é parar com a dinâmica predatória extensiva sobre a Amazônia. E, nesse aspecto, eu diria que a produção de biocombustíveis na Amazônia apresenta uma oportunidade de redução da pressão, através da produção de biodiesel, e aí que entra o aspecto regional positivo que eu vislumbro. Não só eu, muita gente, isso é discutido há anos é discutido, mas nada praticamente saiu do chão, que é usar a área hoje desmatada na Amazônia, que forma esse arco, famoso arco do desmatamento, esse arco do desmatamento, né, que atinge hoje 70 milhões de hectares, 70 milhões de hectares, maior que o estado de Minas Gerais, quer dizer, na verdade, quase 50% mais do que o estado de Minas Gerais inteiro. Então, esse enorme arco que poderia e deveria ter seu uso agropecuário, né, agropecuário racionalizado, né? Haveria que se implementar um pacote
de políticas públicas dessa região e, principalmente, no caso das culturas energéticas, o cultivo do dendê. O cultivo do dendê é vislumbrado como sendo tendo um potencial gigantesco na região amazônica. É uma planta que se adapta muito bem na região amazônica, pluviometria alta, e poderia, segundo estimativas da Embrapa, há um potencial de 20 milhões de hectares dentro desse arco aqui de 70 milhões. Dentro do arco de 70 milhões, nós teríamos 20 milhões de hectares propícias ao dendê. 20 milhões de hectares propícios ao dendê, que representariam cerca de são 5 mil quilos de óleo por hectare. Portanto, estamos falando em 100 milhões de toneladas, 100 milhões de toneladas de óleo biocombustível. Bom, essa cultura tem a vantagem, do ponto de vista econômico, social, de ser uma cultura extremamente adequada para a produção familiar. A região norte do país concentra a maior proporção de propriedades familiares, de produtores familiares, pequenos produtores familiares, que poderiam se beneficiar diretamente de uma política de promoção da cultura do dendê. E, de maneira geral, porque a cultura do dendê não é mecanizável, é preciso colher manualmente, daí a vantagem comparativa da produção familiar. Então, regionalmente, uma política massiva do governo federal, no sentido de estimular o plantio de dendê na região, seria uma política regional que faz sentido econômico. Faz sentido econômico porque geraria milhões de empregos. Na verdade, a estimativa é que 20 milhões de hectares, na verdade, 10 hectares de dendê geram um emprego, né? 10 hectares. Então, estamos falando de uma possibilidade de até 2 milhões de empregos na região. Teoricamente, poderia-se absorver toda a mão de obra rural excedente na região norte com uma política desse tipo. O problema, e o governo, veja, isso que eu estou dizendo, o governo está dizendo também. A Marina da Silva disse isso N vezes. Outros, o governador do Pará já disse isso, o antigo governador. Bom, o problema é que o dendê ou qualquer outra cultura exigiria uma política que politicamente tem se revelado impossível no Brasil. Impossível, lamentavelmente, eu não tenho a menor esperança que isso possa acontecer, porque implicaria isso aí. Em primeiro lugar, barreira fundamental é esta: um zoneamento com reforma agrária. Não vai sair, desculpem, mas não vai sair. Implicaria um zoneamento com reforma agrária de verdade. O que é reforma agrária de verdade? É efetivamente um reordenamento fundiário massivo e não um reordenamento fundiário como vem sendo feito a conta-gota em função de conflitos ou então em cima de áreas de floresta nativa para evitar conflito, desmatando ainda mais, como vocês viram nos jornais. O INCRA, parte dos assentamentos do INCRA têm sido feitos desmatando ainda mais. Então, o enfrentamento dessa questão da reforma agrária na região norte, a necessidade de se fazer uma reforma agrária, um reordenamento fundiário, simplesmente, a meu ver, inviabiliza essa reforma, porque politicamente o governo atual não se revelou capaz de tocar para valer nessa área. E, evidentemente, teria que ocorrer uma infraestrutura adequada, não é, de estradas, etc., oferta de insumos, pesquisa. Pesquisa já existe bastante, a Embrapa tem trabalhado bastante na região norte. A oferta de insumos é um elemento interessante, porque a floresta hoje é queimada para se obter fertilizantes. Os pequenos eles queimam a floresta para obter fertilizantes. Então, a oferta de insumos seria essencial. Na Amazônia existem fontes de calcário, por exemplo, para calagem. A calagem é um elemento essencial. E existe um círculo vicioso.
a indústria de calagem não se instala no norte, porque os agricultores queimam a floresta para usar as cinzas. Então, e não compram o calcário. Portanto, não se tem calcário. Aí, para romper esse círculo vicioso, haveria que ter uma política pública de estímulo à produção de principalmente calcário e fósforo, de maneira a quebrar esse círculo vicioso da coivara, de queimar a floresta para se obter fertilizantes. Então, essas políticas aí, especialmente a primeira, não são nenhuma novidade, mas a primeira em especial, politicamente, tem se revelado uma barreira insuperável. Outro, para não me alongar muito mais, porque nós estamos já há 10 minutos, eu acho, né? Uma outra oportunidade para ficar nos regionais, na reforma agrária, na política regional de biocombustíveis, como algo positivo, tem um aspecto também, a região do Nordeste. Eu coloquei também aqui, um pouco pessimisticamente, uma oportunidade quase perdida de redução da pobreza rural. Eu também não vejo a menor chance de dar certo, pelo jeito que está evoluindo. Eu digo quase perdida essa oportunidade, porque o governo explicitamente tem essa visão que eu estou expressando aqui. O governo considera que é importante também, como um fator de redução da pobreza no Nordeste, estimular a produção de biocombustíveis, a partir de plantas adaptadas ao semiárido. Uma delas, a mamona. A principal dela, que já é conhecida dos produtores, embora a mamona tenha alguns problemas. No entanto, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, PNPB, né, vem fracassando no Nordeste, no sentido de estimular o selo verde, que é o selo que os compradores de biocombustível têm ao comprar de pequenos produtores, porque a ideia também é a mesma para a Amazônia. Qual é? Estimular os pequenos produtores, porque também na região Nordeste é a segunda região onde se concentra a maior proporção de produtores, pequenos produtores familiares, e é a região onde se concentra basicamente o grosso da pobreza bruta no Brasil. A pobreza rural pesada está concentrada no Nordeste. Então, faz muito sentido, e concentrada no campo do Nordeste, é claro, principalmente ainda, faz muito sentido uma política que possa estimular esses produtores a ter um fluxo de renda proveniente de uma atividade que eles conhecem, inclusive, que é a produção de algumas oleaginosas. No entanto, se nós olharmos como funcionou até agora o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, basicamente, a soja tem sido responsável pelo óleo. A soja produzida por grandes, até inclusive familiares, as grandes produtores mecanizados no Centro-Oeste. E o Nordeste vem, na verdade, com uma participação muito pequena e caindo na produção de biodiesel. Por essas razões, quer dizer, o PNPB não contempla investimento em infraestrutura básica para o agricultor, educação, treinamento, assistência técnica. Essa é uma das falhas maiores do programa. O programa estimula os compradores de biodiesel no Nordeste, mas não olha o lado da oferta, da estrutura precária de oferta desses produtores. O Nordeste concentra a maior parcela de analfabetos no campo, problemas de organização, falta de assistência rural. Então, novamente aqui, o governo olhou pelo lado da demanda, garantia a demanda de biocombustíveis, mas cuidou muito pouco ou nada de superar os gargalos da oferta. Gargalos esses relacionados especialmente à situação, né, de desorganização, pobreza, falta de conhecimentos técnicos, etc. Se fosse no sul do país, se o programa de biodiesel não fosse no Nordeste, fosse no sul, provavelmente a resposta já teria sido outra, se nós considerarmos a enorme capacidade de organização da produção familiar no sul, né? Mas no Nordeste há um problema aí que teria que ser superado, a meu ver,
com uma atuação pública intensiva em serviços de assistência e organização, que houve no passado, mas foi serviço esse que foi desarticulado no país há alguns anos. Então, e aparentemente, aí há uma barreira também intransponível, porque o viés urbano-industrial da política no Brasil é muito forte. Também é um outro elemento que eu não coloquei aqui na transparência, mas nós notamos que essa ideia, mesmo que de modo transitório, de fazer política para uns setores que são vistos como em vias de desaparecimento, é algo que acaba, a meu ver, sendo um fator de desmobilização muito grande. A pequena produção empobrecida é vista como algo em desaparecimento, e claro que no futuro todos nós queremos que a pobreza desapareça, portanto esse tipo de produção deverá desaparecer, mas há uma espécie de paralisia que diz: não vale a pena gastar dinheiro, tempo, esforço para recuperar um setor que mais 20 anos deixará de existir. Esse é um argumento que eu já ouvi várias vezes em órgãos públicos, etc. Então, portanto, por esse lado, eu não concordo com isso. Acho que são 20 anos, são 20 anos de sofrimento a menos que se poderia ter se essa população, de alguma maneira, tivesse acesso a uma política pública destinada a reorganizar essa produção, visando a participação dessa população no mercado de biocombustíveis. Portanto, resumindo o que eu tinha a dizer, eu diria que, do ponto de vista ambiental, eu mencionei só o aspecto do desflorestamento, porque é um aspecto que é mais visível, embora também hajam outros aspectos que estão sendo considerados. Aqui os produtores de cana estão recuperando mata ciliar, com medo dessa retaliação comercial, mas eu diria que, teoricamente, é possível, portanto, conciliar um forte aumento da produção de biocombustíveis no Brasil com o meio ambiente, ou seja, não há, em princípio, uma contradição entre expansão forte da produção de biocombustíveis e meio ambiente no Brasil, desde que as políticas públicas adequadas sejam tomadas, realizadas. E, do ponto de vista dos desequilíbrios regionais, eu diria que tanto na região norte da Amazônia como na região nordeste, a oportunidade que a produção de biocombustíveis representa para a redução da pobreza rural nessas regiões, esta oportunidade está sendo perdida e não acho que possamos ser otimistas. Provavelmente será perdida. Obrigado.